Olá, boa noite. Vamos começar a nossa live. Bom, antes de começar essa live, esperar as pessoas entrarem aqui. Olá, boa noite, Rose. Boa noite, Instituto Intes. Prazer ter vocês aqui. Boa noite, boa noite. Bom, eu queria começar essa live, mas antes eu queria fazer uma observação aqui e falar que direito à saúde não é um favor, é uma garantia. E nós vamos começar lembrando o artigo 196 da nossa Constituição, que ele fala assim: saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, tudo que a gente vai falar hoje aqui é em prol disso, né, de tudo que a gente tem direito, né? E para isso eu vou chamar a doutora Tatiane Viesse, que é advogada, especialista em direito à saúde. Ela tem uma atuação na advocacia e também é desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral, o que traz uma vasta experiência nessa perspectiva sobre o tema que a gente vai falar hoje, tá? Então, sejam todos bem-vindos e vamos chamar a doutora Tatiane, que hoje tem bastante assunto aqui. Olá, querida. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Correria, mas deu certo, É né? isso aí. O importante é dar certo. Exatamente. Bom, doutora, muitas perguntas, todo mundo querendo saber um pouco de cada coisa, mas a gente vai começar com uma pergunta que acho que foi a carro-chefe aqui, é, das milhares de perguntas que apareceram. A lei dos 60 dias, né? As pessoas ficaram muito presas nessa pergunta. Eu até separei aqui, ó. Eu vou ler porque são muitas perguntas, não dá para lembrar de todas, tá? Se o paciente não começar o tratamento em até 60 dias após o diagnóstico, o que ele pode fazer? A quem ele pode recorrer? A lei vale apenas para o SUS ou vale também para plano de saúde particular? Como provar que houve descumprimento da lei? É preciso algum registro, algum documento, relatório? De que forma que esse paciente consegue provar que realmente ele está esperando e não foi atendido? Então vamos lá. É uma satisfação, é uma honra estar aqui com vocês hoje falando um pouco sobre o direito da saúde. Essa matéria é tão importante e tão desconhecida por muitos. Eu sou apaixonada pelo direito à saúde, né, e fico muito honrada em poder propagar esses direitos. Tá? Dentre dessas perguntas todas que nós temos, essas dúvidas todas, a lei dos 60 dias é realmente uma das principais. Né? Isso é cumprido, não é cumprido, o que fazer, como fazer. Infelizmente, né, nós temos a lei, mas sabemos na prática que muitas vezes essa lei não é cumprida dentro do prazo, né? Então, o que as nossas pacientes, os nossos pacientes, seja de doença Doutora, grave... espera só um minutinho, que falaram que tá travado o vídeo aqui. Tá travado? Oh, meu Deus. Melhorou agora? Não. Gente, alguém que está assistindo, por favor, diz aí se tá tudo certo, se tá travando. Vamos lá.
Vamos esperar alguém falar. Tá travado ainda? Tá, Senão a Conceição, gente. então vamos fazer assim, ó. Eu vou só mudar a internet aqui para. Tá. Melhorou um pouquinho agora? Acho que agora melhorou. Eu mudei para aqui a internet. Eu tô em casa, é a minha internet de casa, às vezes ela dá essas travadas. Melhorou agora? Melhorou, gente? Diz aí vocês, porque pra gente aqui tá bom. Tá. Vamos ver se Tá ok, melhorou. estão falando. Vamos vai. Ok. Voltamos à Então, lei de 60 qualquer coisa, dias. isso, qualquer coisa me avisa que a gente Tá. vai adaptando, tá? Então, a lei de 60 dias muitas vezes não é cumprida, né? Para não dizer a grande maioria das vezes. Então, o que os nossos pacientes, as nossas pacientes de doença grave, oncológico, é, os raros, podem fazer se realmente houver essa negativa de atendimento dentro do prazo? Primeira coisa, precisa abrir um registro na ouvidoria do SUS, informando esse descumprimento da lei, tá? Dentro do site da prefeitura tem o link, até depois eu posso até fazer um script de como fazer isso. Eu acho bem importante porque às vezes as pessoas não sabem como fazer, né? Qual que é o passo a passo a fazer isso? Então, eu me comprometo a ensinar como fazer isso, fazer um registro, né? Por quê? Isso vai resolver? Talvez não, mas nós temos uma justificativa, nós temos um comprovante que nós recebemos essa negativa de atendimento. Né? Também, caso aconteça essa situação, pode levar ao conhecimento do Ministério Público. Tá? Informar Sim. o Ministério Público do que está acontecendo, de lá, bater no Ministério Público mesmo. Olha, fui diagnosticada com uma doença grave, com câncer, e eu não estou conseguindo meu atendimento no SUS. Mas eu vou ser atendida, vai, em algum momento lá na portaria, alguém vai direcionar para o setor responsável para registrar a tua ocorrência. Então, procura o Ministério Público, tá? E caso nada disso resolva, aí precisa realmente buscar a judicialização, informando o juiz que o tratamento não está sendo concedido dentro do prazo de lei. Outra pergunta que tem aqui, ó. Se caso a lei não for cumprida e o paciente for encaminhado para um outro hospital que tenha a estrutura, esse paciente pode exigir a transferência para o local e a logística, no caso, a pessoa acho que ela quis dizer assim, o custo da logística e do local onde esse paciente vai ficar. Porque muitas vezes, né, doutora, o paciente já está brigando pelo seu tratamento. Aí não tem na cidade onde ele mora. Aí consegue numa outra cidade, quilômetros de distância. Esse paciente geralmente não tem uma condição financeira para bancar tudo isso, né? E aí ele quer saber o seguinte: se ele pode também, se o Estado, não sei, prefeitura, quem iria custear toda essa parte da logística para que ele fique lá fazendo o tratamento e levando este paciente. Isso é possível? Sim, se o paciente, por exemplo, vamos falar de casos práticos. O paciente está em Curitiba, mas vamos falar do interior para Curitiba, para a capital, por exemplo. Sim. Está numa cidade onde não tem o tratamento adequado, a estrutura não é adequada, ele precisa vir para a capital, para Curitiba. Né? Isso tudo é pelo sistema. Então, o SUS, a ambulância, o transporte, isso precisa ser todo feito pelo SUS. Isso não pode ser cobrado à parte. Então, quer dizer, o tratamento é pelo SUS, mas o translado é particular. Isso não existe, tá? Isso precisa ser. Porque a vaga só vai ser liberada aqui em Curitiba, no hospital de referência ou em qualquer outro local, se houver vaga pelo SUS. Então, o tratamento todo, desde o início da entrada do protocolo até a alta médica, isso tudo é custeado pelo SUS. Mas precisa ter a vaga disponível, né? Então,
no caso, tendo a vaga, esse paciente, o Estado, enfim, prefeitura, ele vai custear toda a parte da logística e a estadia do paciente ou não? O paciente tem que se virar lá, olha, a gente vai levar você, agora você vai ficar lá, enfim. Então, ó, olha só, existe eu tinha entendido com relação a internamento. Você está me perguntando de internamento ou somente do tratamento médico? Tratamento médico. Tratamento médico, ok. Então, o que acontece? O próprio hospital, por exemplo, da cidade do interior, essa paciente, ele vai entrar em contato com o próprio hospital, que tem o setor responsável para isso, que é a assistência social, ele vai explicar, olha, eu não tenho condição de ir para Curitiba, eu não tenho condição de pagar o transporte, nem a alimentação, né? Eu não tenho condição eu não tenho onde ficar. Então, ali tem um nome, é como se fosse uma diária. Até eu não tenho na cabeça agora, mas existe, até deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu já informo para vocês. É uma diária que se recebe para que se tenha aqui, ó, é tratamento fora do domicílio, é o TFD que eles chamam, né? Então, o hospital da cidade ao qual ele faz o tratamento é quem vai dar entrada nesse pedido para que ele possa receber essa diária, esse TFD, para poder fazer esse translado, poder ter essa estadia aqui na cidade. E isso depende de município para município, o valor, eu digo, tá? Tem município que tem um valor um pouco maior, tem município que tem um valor um pouco menor, e eu acredito que seja por conta da distância. Tá, agora eu vou falar um caso que, ainda falando sobre a lei dos 60 dias, isso foi um caso que aconteceu hoje, que chega muitas perguntas para mim, enfim, e pessoas para que eu possa ajudar. Não vou citar nomes aqui, ela está esperando desde fevereiro, né, para passar com um médico, porque ela já tem o diagnóstico dela, ou seja, a lei dos 60 dias já ultrapassou. Hoje seria a consulta dela, e aí ela chegou lá e não conseguiu a consulta com o especialista. E voltou para casa sem essa consulta e sem, ou seja, uma nova data para que isso aconteça. E assim, isso é o que mais acontece hoje em dia, né, no SUS, infelizmente. É um caso grave, que é um câncer. Essa pessoa só tem o diagnóstico e exame na mão, e ela precisa ser operada o quanto antes. Qual o caminho que essa pessoa? Porque ela, no caso, me ligou desesperada, né? E aí, assim, eu sinto que tem um jogo de empurra, né? Entre Estado e prefeitura. Como é que uma paciente, no meio desse furacão, consegue, no caso, fazer algo para que ela seja atendida rapidamente, uma vez que ela estava marcada, não conseguiu ser consultada e vai esperar mais sei lá quanto tempo? É. A maneira mais rápida, Conceição, é a judicialização. É o pedido liminar para o juiz. Eu, no escritório, já tive liminar em 4 horas. Né? Então, seguindo o caminho extrajudicial, que aqui é o quê? Registrar na ouvidoria do SUS e no Ministério Público. Isso, nós estamos falando de tempo. E muitas Sim. vezes não pode esperar. Né? Eu sempre falo que direito à saúde não espera, saúde não espera. Então, qual que é o melhor caminho? A judicialização. Sendo na Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública tem um atendimento muito bom, só que, claro, tudo depende da demanda, mas a pessoa com doença grave, com câncer ou rara, ela tem prioridade, né? No atendimento também na Defensoria Pública. Ou fazer a contratação de um advogado especialista para que faça o pedido no judiciário o quanto antes. É a única forma, a forma mais célere para se conseguir um tratamento é a liminar do juiz, é onde o juiz vai determinar, né, que o SUS, dentro do prazo de 24 horas, inicia o tratamento, ou a consulta, ou enfim, o que for necessário que estiver sendo solicitado no relatório médico. Eu ia fazer essa pergunta agora. Qual o tempo de espera, né, para que essa liminar saia? Então, assim, em média, você falou 4 horas, mas em média, num caso desse, né,
qual o prazo máximo que é Não, determinado para... não tem prazo, Conceição. Liminar, ela é urgente, tá? Ela é urgente. A partir do momento que chega para um juiz uma liminar, tudo depende do profissional que você contrata para trabalhar para você, tá? Porque não adianta nada fazer um protocolo e esperar a boa vontade do juiz dar a liminar. Ele sabe que é urgente, vai para os urgentes dentro das tarefas dele ou dela, mas é mais um processo. Então, cabe ao profissional contratado, à profissional contratada, buscar essa diligência. Olha, excelência, tá aqui, ó. A minha cliente precisa do tratamento, tá acontecendo isso, isso e isso. O que é? É você pegar a tua petição e ir para a porta do juiz e despachar direto com ele. Né? Você lutar realmente. Quando eu falo lutar, é lutar mesmo, não é só fazer o pedido para o juiz. Nós, como advogados de direito de saúde, a gente precisa realmente buscar. Né? Porque se fizer o protocolo e esperar sentado, aí cai por terra o curto espaço de tempo que nós temos para conseguir eliminar. Né? Então, quanto tempo é urgente o juiz dá em 4 horas, 24 horas, né? 72 horas. Só que tudo depende do trabalho do profissional contratado. Estão falando aqui que está travado. Oh, meu Deus. Você está me ouvindo? Eu tô, Eliana, é você, mais alguém está ouvindo, está travado ou só a Eliana que está travado? Porque aí, se for só ela, eu ia pedir para ela entrar e sair novamente. Oh, meu Deus. Espera um pouco, vamos lá. Quem mais aí? Instituto, tá tudo ok aí? Quem mais está vendo travado? Porque aqui pra gente tá tranquilo, gente, tá tudo Para mim certinho. também, a minha imagem não está travada. Ó, estão falando que a transmissão tá perfeita, então ok, vamos seguir, tá normal. Tá bom, que A bom. sua, a sua imagem, às vezes fica, talvez seja a sua internet, fica um pouco meia turva. Então, Bom, eu já... agora melhorou. Ok. Bom, Agora? tá bem, tá bom agora. Falando ainda sobre liminar. Doutora, eu gostaria que a senhora falasse um pouco assim. Eu tenho uma pergunta aqui, e eu vou fazer essa pergunta e a gente vai trabalhando em cima dela. Qual o papel do médico quando o tratamento do paciente com câncer ou doença rara é adiado ou negado? Ele pode agir judicialmente ou orientar o paciente sobre como garantir os seus direitos? O médico, você pergunta? Sobre o médico. Eu acho que o médico tem um papel fundamental nessa história, né? Porque vai ser a partir do relatório, de toda a documentação, não é isso? Mas não cabe o médico a judicialização, tá, Não, Conceição? assim, eu acho que ela escreveu, acho que ela quis dizer para ajudar, né? Ele pode ajudar judicialmente, acho que ela quis dizer no fato de documentação. Isso, ok. O relatório médico é o nosso documento mais importante, tá? O relatório médico, ele é soberano. Então, o advogado, ele não consegue uma liminar se ele não tiver um bom relatório médico. O médico, dentro de uma ação do direito à saúde, claro, dentre todos os documentos, os estudos científicos, as notas técnicas, é um dos nossos documentos mais importantes. Então, o médico, ele precisa estar alinhado com o advogado. O médico precisa colocar no seu relatório a urgência daquele tratamento, a consequência caso não seja realizado esse tratamento. É o que eu sempre falo, os médicos, eles precisam ter essa clareza que não há uma decisão liminar, um processo judicial em direito da saúde, se não tiver um bom relatório médico. Então, o médico é de extrema importância. Sim. Outra coisa que perguntaram aqui deixa eu ver aqui. A senhora já falou, mas só para ressaltar, pacientes em tratamento oncológico têm direito à prioridade nos processos judiciais? Isso Não, funciona, isso funciona, funciona na prática? funciona. Na verdade, não é só em processos judiciais, né? Nós temos processos administrativos também que têm prioridade, nós temos atendimentos, como eu falei, na Defensoria Pública, então, isso precisa ser externado, né, Conceição? Você tem que... Precisa, ninguém vai adivinhar que aquela pessoa precisa daquele trâmite especial. Então, Sim.
É possível, sim, com certeza. No judiciário, nos próprios processos, quando a gente vai ajuizar uma ação, a gente já sinaliza que aquele processo tem prioridade, que é doença grave. Ó, outra aqui. O impacto emocional e social, né? Tem como responsabilizar alguém, porque muitas vezes esse paciente, por estar sendo negligenciado de tratamento, de medicação, ele sofre um impacto emocional absurdo, né? Isso aí deve piorar mais ainda, deve não, né? Piora mais ainda o estado dele físico em relação à doença. Isso, ele tem alguma proteção em termos de lei? Ele pode responsabilizar alguém? Ele pode, digamos assim, processar Estado, enfim, para que ele seja compensado de alguma forma, é isso? Veja, no processo do direito à saúde, eu sempre falo aos meus pacientes, qual é a prioridade do processo? É o tratamento médico, a qualidade de vida, né? É uma possível cura. Isso é a nossa prioridade. Se nós conseguirmos, dentro de um processo em direito da saúde, pedir um dano moral, isso é consequência. Não se pode criar uma expectativa que o juiz vai dar um dano moral. Isso se pede no próprio processo, tá, Conceição? Sim. Nós pedimos, sim, eu peço o dano moral por todo o transtorno causado, por todo o abalo emocional, por toda essa situação que aquele paciente sofre pela espera do tratamento. Isso é possível? É possível. Mas não se pode criar uma expectativa sobre isso. A prioridade do processo é o tratamento. Se, porventura, o juiz, ao final do processo, entender pelo dano moral, isso é uma consequência, mas não é o nosso objetivo. O objetivo não é receber em dinheiro, e sim conseguir o melhor tratamento, o que há de melhor na medicina dentro de um processo judicial. Até porque o dano moral, num caso desse, é muito irrisório diante da benesse que é conseguir o tratamento médico. Ó, teve uma pergunta aqui. A judicialização é mesmo a única saída quando os nossos direitos são negados? Como evitar que isso aconteça? Não tem como, né? Infelizmente. Veja, antes de tudo, né? Qual que é o caminho? É tentar administrativamente, certo? Tentar fazer o pedido no SUS ou fazer o pedido no plano de saúde. Esse é o nosso primeiro passo. Com a negativa, caso não consiga o tratamento com a negativa, a única forma é a judicialização, não tem outro caminho. Pode-se fazer denúncia também, como eu falei no Ministério Público, porque não está conseguindo? Pode, mas você tem tempo para esperar por isso? Não. Então, infelizmente, o caminho é qual? Administrativamente, se não conseguir administrativamente, precisa ir para o judiciário. Bom, tem uma aqui que fala assim: doença grave. Existe algum benefício de ajuda de custo para transporte e alimentação para o paciente durante o tratamento? Eu recebi muitas perguntas assim, porque o paciente, quando está fazendo tratamento, precisa de um transporte. Muitas vezes ele não tem, né? E tem tratamentos que é todos os dias, a cada uma semana sim, uma semana não, tem que fazer exame. Existe alguma possibilidade desse paciente ficar ou isento desse transporte, desse pagamento desse transporte, ou ele ter um transporte necessário para essa logística? Ele Não que eu pode tenha, solicitar. não que eu tenha conhecimento, mas o que a gente tem? O que a gente indica, né? Quando a pessoa não tem condição, não tem renda para poder custear tudo isso, porque é um custo muito alto. A única forma, se tiver dentro dos requisitos, é a concessão do BPC Loas, né? Que recebe mensal aí para ajudar nas despesas do tratamento. Mas eu desconheço até na nossa prefeitura que tenha, eu posso até verificar isso e depois a gente informar, mas eu desconheço que tenha
dentro do município, dentro da circulação do transporte público, que tem alguma particularidade que isente a pessoa para o tratamento. Isso realmente eu não conheço. Eu sei que de município para município, por exemplo, de Colombo para Curitiba, a gente até pode tentar essa locomoção, mas dentro de Curitiba apenas eu desconheço. Eu tenho que verificar essa informação. Paciente com doenças graves ou raras tem o direito à aposentadoria por invalidez ou antecipação de aposentadoria comum? Se contribuiu para o INSS, é possível analisar sim, tá? Mas tem que ter contribuído. Existe uma diferença, Conceição, isso as pessoas confundem muito, é importante a gente falar sobre isso, tá? A aposentadoria, mesmo que a pessoa esteja com câncer e que a doença a incapacite para o trabalho, ela só vai conseguir aposentadoria por incapacidade permanente ou um auxílio doença, auxílio por incapacidade temporária, se contribuir com o INSS. Tem que precisar colocar na cabeça que a aposentadoria depende de contribuição, tá? Auxílio tem que ter contribuído no mínimo 12 meses. A aposentadoria, no mínimo 15 anos, tá? Então, o que nós temos que não é aposentadoria é o BPC-Loas. Este não precisa de contribuição, mas ele não é uma aposentadoria. Ele é um benefício de prestação continuada que pode ser cortado a qualquer momento. E qual é o critério? Porque muitas pessoas falaram aqui, eu já tentei e não consegui, o LOAS. E até paciente com câncer metastático que está em tratamento e não conseguiu. É isso. O que a gente tem? O BPC-Loas precisa ter uma baixa renda. E é baixa renda mesmo, né? Então, assim, ó, é 1/4 do salário mínimo por membro da família. Ok? Então, por exemplo, se a gente tem lá 4 pessoas, o marido, a esposa e 2 filhos, cada um precisa receber 1/4 do salário mínimo. Então, o que acontece muitas vezes? E falo, Conceição, se passar R$ 5 da renda, não entra. É negado. Então, muitas vezes as pessoas recebem a negativa, porque lá no CadÚnico, que precisa fazer esse cadastro, né? No CadÚnico está tudo atualizado, enfim. E agora, com a internet, com a inteligência artificial, com essas trocas de informações, de sistemas, né? É tudo interligado. Então, o que acontece às vezes? O CadÚnico, ele pega tudo. Então, quando ele fez o cadastro, por exemplo, quando a paciente fez o cadastro, o marido dela não estava trabalhando. Mas aí depois ele passou a trabalhar. Aí teve renda. Teve renda. E aí, quando ela vai tentar renovar, é negado. Por quê? Porque lá no CadÚnico já caiu a informação que a renda da família já não comporta mais. Ou o assistente social foi fazer uma visita na casa. Então, existem vários fatores. O BPC-Loas, ele é muito delicado. Ele não é complexo. Se você cumprir os requisitos. Agora, se você, por algum motivo, deixou de cumprir alguma das situações, ele é negado sem dó nem piedade. No entanto, e eu tenho caso no escritório que foi negado arbitrariamente mesmo. Tá? A pessoa precisa, a criança está com câncer, a esposa está com câncer e que a pessoa não está trabalhando e foi negado. Pode acontecer. E aí precisa entrar com recurso judicial na Justiça Federal. Aí tem que entrar com processo judicial. Entrando com... Bom, e no caso, quando o paciente ele é afastado pelo INSS por conta da doença, que teve direito. Quem está afastado pelo INSS por conta da doença tem direito a continuar recebendo o fundo de garantia ou o plano de saúde da empresa? Veja, o plano de saúde, isso é bem importante, tá? Vamos falar a pessoa está em tratamento, aí recebeu a alta do INSS, né, para apta a trabalhar.
Claro que vai continuar em tratamento, porque a gente fala do tratamento durante 5 anos, né? No entanto, já está apta para o trabalho. Volta a trabalhar, a empresa vai e manda embora. Primeiro que, com o retorno ao trabalho, a pessoa tem a instabilidade dos 12 meses. Tá? Segundo, o plano de saúde, com uma pessoa em tratamento médico, ela pode permanecer com aquele plano durante 2 anos, desde que ela pague a mensalidade integral e que no desconto do limite dela, ela tenha contribuído pelo menos com um pequeno valor da mensalidade. Nem pode ser R$ 10, mas ela precisa estar contribuindo, porque tem empresas que fazem o pagamento de 100%. Aí não há essa possibilidade. Mas se ela pagar, seja um valor mínimo, ela tem o direito de ficar com o plano durante 2 anos, tá? Então, os direitos são garantidos por lei, tá? Inclusive, o saque do FGTS pode ser realizado, tá? O depósito precisa ser feito, né? Então, não dá para silenciar. Se porventura acontecer uma situação como essa, precisa entrar com uma ação trabalhista contra a empresa. Aí a gente vai para uma outra esfera, que é o direito do trabalho, tá? Que aí tem que prestar muito atenção também se essa dispensa não foi discriminatória, tá? Que aí cabe o dano moral. Essa era a pergunta que eu vou fazer, que eu ia fazer agora. Pacientes dispensados do trabalho por estarem em tratamento, tem alguma proteção legal contra a demissão injusta? Porque isso acontece muito. Porque a empresa, a gente tem que ser sincero em falar, né, doutora? Ela não vai estar preocupada porque é um paciente que ficou quase 2 anos afastado em tratamento. Aí vai voltar para trabalhar. Ele não é mais a mesma pessoa que estava antes. Então, a cada 3 meses, eu falo por mim, eu tenho que pelo menos faltar a cada 3 meses umas 4, 5 vezes, porque eu tenho que fazer exame. Então, esse funcionário, ele não vai render, né, o que ele rendia antes. Fora que é um corpo diferente. Então, isso acontece muito de pessoas que estavam aptas trabalhando e quando voltam, depois de 6 meses ou até menos, são mandadas embora. Isso cabe processo? Como é que funciona isso? Existe Cabe, alguma proteção legal para esse sim. paciente? Com certeza, a CLT, assim como nós temos o nosso Código Civil, nós temos o nosso Código de Processo Civil, a nossa lei que nos protege, né? O direito do trabalho tem a CLT. E sim, se porventura a paciente, o trabalhador, a trabalhadora, se sentir lesado e se sentir discriminado em algum momento dentro do trabalho, mesmo, por exemplo, vocês estão assim, ó, se a pessoa volta ao trabalho e o médico diagnóstica que aquela pessoa, para aquela função que ela exercia, ela não consegue mais, mas que ela pode ser remanejada, e isso também. Ah, mas ela nós não temos uma função para ela aqui. Se não for na função que ela exercia, ela não serve mais. Então, isso é discriminação. Né? Então, ao ser mandado embora, por exemplo, precisa urgente buscar os seus direitos e no direito do trabalho. Né? E, inclusive, eu faço muito, faz 20 anos que eu sou advogada em direito do trabalho, né? E isso acontece muito de a pessoa voltar ao trabalho, né? Na estabilidade e receber ali a carta de demissão e por não como a gente diz, porque não serve mais, né? Mas assim, doutora, assim, talvez eu esteja vendo uma esfera muito maior. Eu já acho super discriminatório eu voltar para trabalhar depois de um tratamento duro como esse e ser mandada embora. Para mim já cabe como sendo discriminatório. Ela não é mais a mesma pessoa, ela não vai conseguir mais. Sim, sim, mas aí isso é o que precisa ficar muito bem claro, tá, Conceição? Depois de 2017, nós tivemos uma reforma na Justiça do Trabalho, na CLT. Então, tudo que sempre foi assim, né? Mas agora nós estamos mais cautelosos para o ajuizamento de uma ação trabalhista, né? Então, tudo que se alega precisa ser provado, tá? Então, por exemplo, nesse caso seria um dano moral discriminatório. O fato
de ser mandado embora, voltou a trabalhar e ser mandado embora, só o fato em si, como o teu entendimento, não caracteriza o dano, tá? A empresa pode, ela tem essa autonomia desde que ela pague os direitos daquela pessoa. Sim. Né? Então tá dentro do direito da empresa. É errado, não é correto, tá? Não é correto. Mas o que vai acontecer? Por exemplo, vamos falar de um cenário é, é, que pode acontecer. Por exemplo, a empresa, eu voltei a trabalhar e fui mandada embora em tratamento. Qual é a penalidade da empresa? Se eu não colocar como discriminatório. Eu simplesmente voltei a trabalhar, a empresa me mandou, olha, Tatiane, sabe o que é? É que aquele setor que você trabalhava agora, a gente deu uma modificada, enfim, e me mandaram embora. Qual é a penalidade? Eu entrar com o processo trabalhista alegando que eu fui mandada embora na minha estabilidade, certo? E quero a minha reintegração no emprego. Quero voltar para o meu emprego. Então, qual que é a penalidade da empresa? Desde a demissão até a minha reintegração, eles vão ter que me indenizar, eles vão ter que me pagar. Agora, isso dentro do período de estabilidade, tá? Agora, por exemplo, passou o meu período de estabilidade de 12 meses. Aí a empresa me manda embora. Também pode ser caracterizado discriminação, não pode? Ela só esperou passar um ano para me mandar embora. Só que nesse tempo é preciso recolher informações que caracterizem isso. Porque tudo que se alega, principalmente em dano moral, precisa provar. Porque hoje na Justiça do Trabalho, quem pede e não prova, precisa pagar. Tá? Então, eu atuo muitos anos no direito do trabalho, né? E falo a você, o dano moral discriminatório, o assédio sexual, o dano moral, ofensa à honra, à imagem, à reputação, é possível pedir na Justiça do Trabalho, não tenha dúvida, e nós precisamos pedir porque isso acontece muito, mas isso precisa ser muito bem provado. Outra pergunta aqui: o paciente pode trabalhar em tempo parcial ou remoto durante o tratamento sem perder os seus direitos previdenciários? Depende da convenção coletiva, depende do acordo com a empresa. Tá? Por quê? Porque o funcionário público, dentro do regimento interno deles, eles possuem um direito à redução de carga horária. Tá? Mas o CLT, tudo depende da convenção coletiva, precisa estudar o caso em específico. E aí, nada impede também de conversar, entrar em acordo com a empresa. Às vezes tem empresas, Conceição, que elas só querem o mal né? Só querem que o empregado trabalhe e produza. Mas existem empresas boas também que visam a qualidade de trabalho do empregado. Então, existem situações que pode ser feito um acordo direto com o empregador. Isso é possível, sim. Isso não tem nada que o impeça. Olha, eu posso trabalhar meio período em casa, meio período na empresa. Isso é feito como chama, um aditivo no contrato de trabalho e é possível, sim. Se não houver essa composição, aí precisa analisar a convenção coletiva. Doutora, tem um caso que é até uma amiga nossa do meu grupo que eu tenho um grupo de mulheres, né? Que é o Ilumine-se. E lá a gente acaba trocando muitas vivências, muitas histórias e problemas, principalmente esses de convênio e de SUS. Uhum. A gente está com uma colega que ela toma uma medicação, que essa medicação faz com que ela tenha que usar, tomar o Noripurum, né? E ela tem que ir até o centro de saúde, que no caso é um convênio privado, para tomar, fazer essa infusão do Noripurum. O que acontece? Antes, o plano de saúde cobria dela ir lá e eles aplicarem isso nela. Ela que levava a medicação, só que agora o plano de saúde não autoriza mais, não vai fazer. Se ela tiver que fazer, ela vai ter que pagar. A gente está falando de uma coisa, de um valor
super baixo, absurdo, que é R$ 100. Porém, ela tem um plano de saúde e esse tratamento faz parte do tratamento dela, porque isso é uma condição que pode acontecer por conta da medicação que ela está tomando. E ela pediu autorização, ficou mais de 20 dias, e dentro desses 20 dias o plano enrolando, enrolando, e agora saiu que ela pode fazer desde que ela pague esse valor. Isso, assim, me soa tão absurdo, porque a gente está falando de um valor tão pequeno, e se a gente pensar que o plano de saúde já pagou, já paga a medicação, que é cara, a gente sabe, mas agora não quer fazer uma aplicação que custa R$ 100. Como pode um negócio desse? É revoltante, né? A indignação de todas vocês, é a minha também, a vontade, às vezes a gente perde até a educação, sabe? Por conta dessas situações. Então, assim, o que que acontece? Num cenário que a gente vive isso, né? É o que. Imagine, se dentre todos os beneficiários que um plano de saúde possui, né? Cada um deles tiver uma particularidade que precise R$ 100 ali para receber essa medicação, aplicação, qualquer outra coisa. Né? Seja a gente comentou até com o PET-CT, que custa R$ 3.500, seja coisa. Estou falando de valores baixos, né? 100, 200, 300, algumas coisas assim. Como o valor é baixo, muitas vezes, a pessoa não vai procurar o seu direito, por quê? Porque ela vai ter todo aquele transtorno de ir na defensoria pública ou contratar um advogado. Contratar um advogado, o valor que ela vai pagar isso não vai pagar o advogado, né? Sim. Porque é um valor muito baixo, né? Então, o advogado, ele vai ter tem todo o custo dele. Então, ela vai para a defensoria. E aí, o que acontece? Aquela demora, aquele transtorno, enquanto isso ela vai ter que pagar, porque até resolver o processo. Então, o que acontece? Deixa para lá. Deixa para lá e não recorre ao seu direito. E vai pagar, por quê? Porque ela precisa usar aquele medicamento. Então, aonde o plano de saúde lucra? Aonde o plano de saúde que colocam lá que os planos de saúde estão quebrados, ao qual a gente recebe a informação que teve um lucro de 6 bilhões. 2 bilhões, é isso? Acho que eu estou confundindo até com o negócio do INSS já, mas é coisa bilionária, né? As 2 bilhões aí que teve 2 milhões, 2 bilhões de êxito aí no ano de 2024. Né? Então, assim, é por conta dessas coisas, entende? Ah, não, deixa para lá, eu não vou recorrer. E outra coisa que eu vejo muito é também por desconhecimento, por falta de informação, que é possível, que é teu direito, que você precisa realmente. Abre um chamado, tá, aconteceu isso, por exemplo, eu não vou contratar advogado por um valor tão baixo, então abre uma reclamação na ANS. Informa que isso foi solicitado para o seu médico, junto ao relatório médico, faz a denúncia na ANS, no site, no próprio site, é super intuitivo, faz a denúncia lá, você vai receber uma resposta. O que acontece? Eu recebo muito, Conceição, aquela carência, sabe? Parcial. A pessoa faz o plano de saúde, né? E um tempo, quando ela precisa, foi uma moça que tem esclerose múltipla. Só que a esclerose dela foi diagnosticada depois que ela fez o plano de saúde, não antes. Então, por isso que ela não fez essa declaração antes. O que aconteceu foi o médico dela começou a perceber que ela estava com os sintomas e começou a pedir vários exames. E aí chegaram ao diagnóstico de esclerose múltipla. E aí a menina teve um exame que foi solicitado pelo médico negado. E além da negativa, ela recebeu uma carta que ela precisava fazer uma defesa, que ela mentiu para o plano, que ela omitiu a informação de já ter a esclerose múltipla. Então, olha o absurdo disso. E aí, o que acontece? Se a pessoa não tem o esclarecimento e a clareza de procurar um profissional para fazer uma boa defesa, ela vai ficar sem receber o tratamento, porque vai cair na carência, vai ter que passar pela carência ou pagar a carência parcial, e ainda correndo o risco de pagar uma multa.
Então, assim, ó, é realmente um absurdo o que acontece, mas acontece. E aí, por exemplo, o que cabe a nós profissionais fazermos? A defesa administrativa, ao qual nós fazemos uma denúncia na ANS por tudo que está acontecendo. Eu preciso provar realmente que ela não tinha o conhecimento. Como que se faz a prova? Pelos exames. Os exames foram realizados após, né? E fazer o protocolo de uma defesa no plano de saúde, dizendo e alegando e juntando todos esses documentos. Nossa, mas eu preciso fazer isso? Precisa fazer, porque senão você vai receber ali uma negativa e, além de tudo, uma multa por omissão. Tá? Então, é bem complexo essa parte dos planos de saúde. Cada dia a gente vê absurdos acontecendo, cancelamento de plano com a pessoa É em isso que eu ia tratamento. falar agora. É possível, doutora, o plano, por exemplo, eu tenho um plano de saúde particular, que eu pago particular, não é ligado a uma empresa, ou Uhum, mesmo que seja. Ele pode simplesmente falar, ah, não, a Conceição está dando muito prejuízo, despesa, muita despesa. muita Poder, despesa. poder não pode, Conceição, mas eles fazem. Poder não pode, isso é totalmente ilegal. Então, ó, uma senhorinha, ela tem 87 anos, uma fofa, adoro ela. Ela vai lá no escritório só pra gente conversar e tomar café. Fofa. E aí, o que acontece? Ela já teve câncer de mama, ela tem problema de osteoporose, ela tem uma série de coisas. Então, ela faz tratamento, ela faz acompanhamento, uma pessoa de 87 anos. Pagou o plano de saúde uma vida inteira. E não era plano empresarial, plano familiar, tá? E não é barato. E aí, simplesmente, ela recebeu uma carta. Não, minto. Ela foi fazer uma consulta. Chegou para consultar, informaram a ela que o plano dela estava bloqueado. E aí a filha que a acompanha, como assim bloqueado? E aí foi aquele desespero aí que foram descobrir que o plano dela estava cancelado e, enfim, aquele transtorno. Aí entramos com pedido de restabelecimento do plano em liminar, conseguimos que o plano fosse restabelecido dentro do prazo de 24 horas e agora, graças a Deus, saiu a sentença, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas você veja, uma pessoa que pagou um plano de saúde uma vida toda, nessa Sim, altura precisa contratar uma advogada para ter o seu plano restabelecido? É desumano, isso não sabe, chega a dar um embrulho no estômago. Mas acontece, infelizmente, isso acontece com idoso, acontece com raros, com crianças que recebem alimentação, tá? Com oxigênio, com tudo que você possa imaginar. Eles estão fazendo isso por conta do custo. porque assim, veja, hoje um paciente que tem uma doença grave, se a gente perder o plano de saúde, a gente não pode automaticamente pegar a carência desse plano e colocar em outro, não é isso? A gente tem que demorar em média 2 anos e ainda assim rezar para achar um plano que queira, né, pegar um paciente já com essa carteira, né? Então, a gente encontra muitas negativas de planos de saúde, porque para o plano de saúde, a gente não é um paciente comercialmente bom, né? A gente vai entrar já dando prejuízo, né? Sim, infelizmente, se o plano for um plano novo, é complicado. Bom, tem uma pergunta aqui que é assim: quando o plano cobre o tratamento do câncer, mas não cobre o medicamento oral, a imunoterapia, aí no caso eu acho que ela está falando de plano de saúde, tá? O que a gente pode fazer? Porque pode acontecer. O paciente fez toda a quimioterapia, mas vai ter que tomar uma outra medicação durante 5 anos e o plano não vai cobrir. Mesma coisa, tem que entrar com liminar. Mesma situação. Tudo vai depender do relatório médico, tá? O que acontece? O médico vai, no próprio relatório, colocar que ela já usou esse medicamento, esse medicamento, esse medicamento, e para eficácia do tratamento, ela precisa fazer a imunoterapia.
né? Isso é de suma importância para quê? Para que a doença seja estabilizada, ou seja, enfim, a cura, né? Então, isso tudo depende da solicitação do médico e é o mesmo caminho. O plano de saúde negou a imunoterapia, precisa judicializar. Doutora, qual é a probabilidade? Né? Vale a pena entrar com a judicialização? Vale a pena entrar com o processo judicial? Com toda certeza. E eu falo assim, ó, o cliente que chega para mim, ai, doutora, mas será? Mas será que vai dar certo? Eu já digo, tenha fé, precisa ter fé. Bem isso. Tenha fé, porque o não a gente já tem, o plano Sim. já negou, o SUS já negou. Agora a gente precisa o quê? Fazer um bom trabalho material, jurídico, e precisa se apegar com Deus e ter fé. Por quê? Porque se a gente perder a fé que vai dar certo, aí que não dá mesmo. Sabe uma coisa também, doutora, que eu vejo, eu percebo também com algumas pessoas que têm plano de saúde, e eu falo também por mim, às vezes a gente fica tão, assim, com medo de fazer algo e perder o plano, né? Eu acho que a senhora deve escutar muito disso. Ah, eu vou deixar quieto, eu não vou falar nada, porque eu tô com medo de perder o plano, vai que eu vou entrar com uma justiça e eles cancelem o meu plano. Então, eu acho que algumas pessoas não procuram essa parte judicial muito pelo Por fato medo. de por medo. Mas se for cancelado dentro do tratamento médico, aí nós temos um outro processo contra o plano, que é o quê? Pediu restabelecimento, pediu dano moral ainda pelo cancelamento indevido. Então, E, assim, não pode, Conceição, sabe? A todos, na verdade, a minha tela ficou travada, eu não sei nem quantos nós estamos na live. Você sabe me informar? então, gente, tá entrando um monte de gente aqui ainda. Tá Ah, travado? Alguém porque senão nós estamos falando nós duas aqui, eu não sei se o povo está nos escutando, né? tá ouvindo, gente? Peraí. Travou agora o seu? Não, você tá aí, né? Não, aqui, aham. 14. Ah, não, então o pessoal Alô? está aqui. Tá ótima. Tá. Ótimo, então tá bom. É, Eu até me fugiu aqui porque eu parecia que eu estava travada. Então, assim, ó, o que eu quero falar para todos que estão aqui conosco hoje, não pode ter medo, não pode temer, não pode. Ai, mas o meu plano vai ser cancelado. Ai, doutora, mas é um risco, tá? É um risco que nós corremos, tanto eu quanto você. Eu de fazer o meu melhor e a gente não conseguir. Tudo que envolve a justiça é incerto. Mas com embasamento jurídico, com embasamento médico, com um bom relatório, com todos os estudos científicos. Nós temos agora a dificuldade do tema 6 temos, que foi um tema que desde o ano passado está tirando o nosso sono, dificultou, mas é possível sim. A gente precisa acreditar, a gente precisa lutar juntos para buscar o melhor tratamento. Você iniciou a live falando do artigo 96 da Constituição. É um direito de todos nós, cidadãos brasileiros, recebermos a melhor saúde. Eu falo e repito sempre, não importa o valor do tratamento. O que acontece? Eles dificultam cada vez mais, eles nos colocam cada vez mais obstáculos para que a gente desista de buscar os nossos direitos. Então, nós precisamos sim ter voz, levar informação de qualidade para as pessoas, informar a todos que é possível, sim, segurar um na mão do outro e pedir o que é de direito no judiciário, tá? doutor, Quando eu falo que eu sou uma amante do direito à saúde, eu amo o direito à saúde, porque o direito à saúde, ele está muito aquém do direito material. O sim. direito à saúde, eu tenho a benesse de ajudar a salvar a vida de uma pessoa. Então, quando eu tenho um processo do direito à saúde na minha mão, aquele processo é como se fosse o meu filho. Porque eu sei que aquela pessoa, ela já teve todas as negativas,
né? Ela já passou pelo tratamento, ela teve a negativa do plano, do SUS, ela chega para mim, toma, doutora, toma, por favor, faz o que precisa aí e me ajuda. Entende? Então, a gente precisa ter fé, precisa acreditar, precisa. Eu falo, o direito à saúde não é para amador, né? Precisa gostar do que faz. E assim, o paciente quando chega para você é a última catada dele, né? É, se ele não tem, ele já perdeu todas as esperanças, né? Bom, é como se a tua ação vai depender da vida dele, né? É isso aí. Então, as pessoas têm medo, sim, Conceição, tem medo de perder o dinheiro que vai pagar o advogado. Ai, doutora, mas eu vou entrar com o processo, não sei nem se vai dar certo, eu vou perder o dinheiro. Né? Ela tem medo de perder o plano, ela acha, será que vai dar certo? Mas, nossa, mas não está no rol, não tá não foi nem incorporado no SUS, não tem o reconhecimento da Anvisa, só no FDI. Gente, precisa pedir. Ó, Precisa. tem uma pergunta aqui da Lu Sanches. Pode falar do imposto de renda? Quem pode ser beneficiado? O imposto de renda é para quem é aposentado pelo INSS, tá? Que já se aposentou pela doença, né? Que está aposentado, daí tem a isenção do imposto de renda na aposentadoria. Isso é possível. Ó, a Mariana. Estou em tratamento e optei por trabalhar e estou em home office. Logo termino o tratamento e eu retornando ao presencial, há possibilidade deles me dispensarem, mesmo eu tendo trabalhado durante o tratamento? Tudo é possível, a empresa pode fazer o que ela quer, né? Tá? Tudo é possível. Aí a gente volta naquilo que a gente já conversou. Analisar o caso concreto e se realmente for uma dispensa indevida, tem que ajuizar uma ação trabalhista contra a empresa. Mas eles, Ó, a empresa pode, sim, né? Ela, mesmo que seja indevido, muitas vezes fazem. tem uma pergunta aqui, ó. O Sindicato dos Bancários me informou que a estabilidade era de 2 meses por não se tratar de doença adquirida. O tempo de estabilidade é uma variável? É, é uma variável. Isso a gente analisa caso a caso, a gente usa muito o princípio da isonomia, né? Por que, que o bancário é diferente de uma pessoa que trabalha como secretária, como auxiliar, como né, engenheiro, como qualquer outra profissão, né? Por que, que o bancário não tem a instabilidade de 12 meses? Então, isso que a gente briga, a gente luta e junta o princípio da isonomia e entra com os processos trabalhistas. Muito bancário tem problema quanto a isso, que às vezes usam esse argumento, né? Então, tem que ficar atento para isso. Doutora, a senhora falou das medicações que elas não estão no rol, né, da ANS. E muitas delas estão, mas a gente sabe que tem uma janela aí absurda, né, de 5, 6, até mais tempo para que essas medicações sejam liberadas. No caso de pacientes que são pacientes com cânceres metastáticos, e que a gente sabe que é difícil e eles acabam tendo que judicializar tudo, tudo que eles precisam. Nesse caso, o paciente, quando é uma medicação, que nem você falou, que não está ainda liberada, ainda assim é o médico que vai fazer o melhor trabalho na hora de determinar isso? Meu médico. Vou falar uma coisa bem importante agora, tá? O médico, ele tem o dever de prescrever o melhor tratamento, independente de estar ou não no rol da ANS ou na lista do Rename. Se aquele médico, ele tem o dever com a saúde do paciente, né? Ele fez um juramento, certo? Só que, infelizmente, nós temos, sim, médicos que não prescrevem o melhor tratamento. Por quê? Porque não está no rol do SUS, na lista do Rename, e porque não está incorporado no rol da ANS. E por que, que eles não fazem isso? Por conta do sistema. Né? Eles não vão se opor com o sistema único de saúde ou com o plano de saúde, com medo de ser descredenciado. Então, para quem me ouve e nos assiste, se acontecer isso,
troque de médico. Procure um outro profissional. Ah, doutora, mas daí eu vou ter que pagar? Vai. Paga consulta para você ter o melhor tratamento. E nós temos tratamentos revolucionários. Revolucionários, tá? Então, se aquele médico não prescreveu o melhor tratamento, a melhor imunoterapia, procure um profissional e vá receitar. Ai, doutora, mas eu posso usar o relatório particular no SUS? Pode, claro que pode. Aquele médico, ele vai colocar no relatório que você precisa daquela medicação. Eu vou contar uma história. Eu tenho uma paciente, eu sempre falo, e é bem importante isso, porque as pessoas têm muita dúvida. Conceição, assim, ó, eu tenho plano de saúde, mas o medicamento que eu vou solicitar é de altíssimo custo e eu posso solicitar mesmo tendo plano de saúde. Eu tive a negativa do plano de saúde para esse medicamento. Eu posso ajuizar a ação contra o SUS? Se você pedir no SUS e tiver a negativa do SUS também, você pode. Você não é obrigado a solicitar no plano de saúde. Isso é uma estratégia de advogado. Na hora do ajuizamento da ação, o advogado vai analisar se vai para o SUS, se vai para o plano de saúde. Tudo depende. Depende do entendimento jurisprudencial. Tá? Então, não é porque você tem o plano de saúde que você é obrigado a pedir ao plano. Você também pode solicitar um direito teu. O SUS é direito de qualquer cidadão. Então, você também pode solicitar o SUS. Por que a gente pede para o plano de saúde, então? Porque o plano de saúde acaba sendo um pouco mais célere a entrega da medicação. Né? Não tem todo aquele trâmite do estado, do município, acaba sendo um pouco mais rápido. Mas é possível também pedir no SUS, sim, não tem problema. E, doutora, vale lembrar, né, que muitas vezes o médico do SUS, ele fica, digamos assim, de mãos amarradas, né? Não, eu acredito, do SUS talvez nem tanto, mas acho que até do plano de saúde, porque o paciente do plano, o médico do plano de saúde, ele tem, digamos assim, um compromisso lá com o plano de saúde, ele acaba ficando impedido de solicitar aquela medicação. Você acredita que isso possa acontecer? O fato dele estar prestando um trabalho, né, para o plano de saúde, né? Pode. Isso vai de profissional para profissional. E o juramento que ele fez quando formou, como é que fica? E aí? Você, você, aí você não está preocupado com o teu paciente. Aí cai por terra, você jurou. O que é a saúde do paciente? É a melhor saúde. É o Sim, que é melhor. Então, é isso que eu volto a dizer. Se porventura tiver o conhecimento que existe uma imunoterapia, por exemplo, que é caríssimo, e que não está sendo prescrito pelo médico, ah, doutor, por que o senhor não me prescreve? Ah, porque não tem no SUS. Pois é, não tem no SUS, mas tem fora e eu posso pedir judicialmente. Então, é isso que eu falo. O médico, ele precisa realmente prescrever o que o paciente precisa. Se o médico não está dentro da coerência disso, precisa analisar com cautela, precisa pedir uma segunda opinião, precisa consultar um outro profissional, porque se o médico não prescrever, não tem como judicializar. O médico tente não prescrever. existem exames que a gente precisa fazer que a gente sabe que não tem no SUS, como por exemplo, para saber o painel genético, que não é um exame que é caro, né? Eu acho que deve estar custando em torno de R$ 3.500. Não é um exame que qualquer um pode fazer. E a gente que sabe que o SUS não tem. E hoje, com a demanda de muitas mulheres, com mulheres jovens, né, com câncer de mama, e infelizmente isso é uma verdade que está aumentando dia a dia, esse exame que não tem no SUS, é possível solicitar. E plano de saúde também não paga, tá? Porque eu tive que fazer particular. É possível esse exame a gente pedir pela justiça para que pague ou pelo plano de saúde ou pelo SUS?
Sim, é possível. Mesmo o SUS não disponibilizando? Mesmo. Se o médico, volto a dizer, que isso ficou muito bem claro, é o médico que tem que solicitar. É o médico que tem. Só que assim, ó, não é só pedir, tá? Não é só colocar em relatório que precisa do exame genético porque eu preciso verificar certas coisas. Não, ele precisa fundamentar o porquê que aquela paciente precisa do estudo genético e qual é a finalidade desse estudo, porque se ele não fizer o estudo genético, aquela paciente pode vir a óbito. Consegue entender? Então, assim, ó, tudo que nós. Não é simplesmente solicitar, não é simplesmente chegar no judiciário, olha, doutor, eu preciso de um medicamento que custa 1 milhão. O juiz vai falar, tá, mas você. Por que você precisa desse medicamento? Me prove qual é a eficácia desse medicamento. Se você não usar esse medicamento, o que vai acontecer com você? Não é simplesmente pedir, precisa fundamentar. Então, o médico precisa fundamentar a necessidade do exame. Se for só um exame para complementar a documentação e o diagnóstico dele, nunca que o juiz vai conceder. Entende? Então, assim, isso que precisa ficar muito bem claro. Não é só a solicitação perante o judiciário que vai ter a concessão da liminar para ter o tratamento. A gente precisa comprovar para o juiz a necessidade daquele tratamento. Existe a possibilidade da gente, como paciente, doutora, agora falando assim, que as pessoas. A- de que forma que a gente, como paciente, pudéssemos usar a nossa voz, né? Para que essas medicações, exames que não são autorizadas, de que forma que a gente, como paciente, fizesse algo, ou juridicamente falando, para que isso mudasse, né? Porque cada vez mais a gente tem drogas novas, né? Que a gente sabe que está aí no mercado, que está salvando muitas Uhum. mulheres, muitos pacientes, mas por outro lado, a gente tem cada vez mais menos acesso, né? Então, O isso acesso por conta do custo, né? Tudo é custo. Então, são medicamentos e drogas e tratamentos cada vez mais caros por conta das patentes e cada vez menos incorporados dentro do sistema. Então, como que isso pode ser mudado com política pública? Né? É buscar dentro da sua cidade forças dentro da Assembleia Legislativa para que um vereador faça um projeto de lei para que isso, entende? É uma reação em cadeia, que o Ministério Público seja informado que é isso que a gente tem que buscar, é política pública. Eu participei de uma audiência pública agora, dia 15 de abril, como mesa, e nós estamos aqui em Curitiba, nós temos a lei do ampliação do teste do pezinho, da ampliagem não natal. E essa ampliação, ela deveria ter iniciado agora em março. E ela não iniciou ainda. E não tem nem previsão de início. Então, a gente foi agendado com o Ministério Público, com uma deputada aqui em Curitiba, a deputada Cloara, e foi realizada essa audiência pública para sabermos qual vai ser as providências a serem tomadas para que essa lei seja cumprida. Porque, como eu falei na minha fala lá na audiência, está gravado. Lei no papel, a gente rasga e joga no lixo. Certo? Então, a gente precisa de efetividade. Porque quantas crianças poderiam ter salva nesses 40 dias? Né? Que a lei que a máquina já deveria estar triando. Então, essa tua pergunta é muito pertinente, muito pertinente. Por quê? Porque a gente precisa se juntar e cobrar de quem precisa ser cobrado, que é quem? O nosso legislativo. Porque isso só vai mudar quando mudar a lei. Né? Então, a gente precisa realmente, dentro de cada uma da sua cidade, dentro da sua esfera, unir forças para buscar melhorias dentro do nosso ordenamento.
Não, e a gente cobrar, né? Porque Cobrar, cobrar. lembrar que as pessoas que estão lá dentro fazendo esse trabalho, vereador, enfim, é a gente que coloca eles É, lá dentro. então você precisa, a sociedade civil precisa sim unir forças e buscar o que é seu de direito. Que é o que vocês e exatamente isso que você acabou de dizer. Eles estão lá porque nós o colocamos lá. Nós colocamos lá. Então, assim, ó, é a única forma. Não existe outra forma. Senão um caminho que a gente acabou e está falando por mais de uma hora aí, que é seguir o extrajudicial, não conseguir a negativa, depois pegar essa negativa e ir para o judiciário. É a única forma que a gente tem para conseguir o que não deveria acontecer, né? Sim. Claro que eu falo que o nosso sistema de saúde, dentro do que a gente tem ao nosso redor, no nosso mundo, ainda, claro, tem muito a melhorar, mas não podemos também só tirar as pedras, né? Sim, A gente tem, ele tem também as suas benesses, mas precisa melhorar muito. E com isso é com política pública, né? Precisa, cada um que conheça um vereador vai lá para a Assembleia, conversa, sabe, fala, olha, e tenta unir forças, sabe, Conceição? É a única forma que a gente consegue. Eu faço o que eu posso, sabe? Eu falo com um, falo com outro, participo aqui, participo ali, pareço um papagaio de pirata falando do direito à saúde. Para você ter uma ideia, eu tenho são 4 camisetas, camisetinhas. E nos finais de semana eu ando com as camisetas, então eu passo a minha direito à saúde, a saúde não espera. Quem tem câncer tem pressa, isso aí. sabe? E vou ao mercado, vou na farmácia, vou no pet shop levar o cachorro, tudo com a camiseta, sabe? Direito à saúde é um direito de todos. Então, aonde eu passo, eu falo do direito à saúde, sabe? Eu falo realmente, pareço um papagaio de pirata. Esses dias eu saí com meu filho, ele falou: mãe, meu Deus, aonde você vai? Fala do direito à saúde. Falei: falo e vou continuar falando, porque as pessoas precisam saber dos seus direitos. Ó, a Lu tá perguntando aqui, a gente perguntou, ela perguntou do imposto de renda e ela fez de novo a pergunta assim: mesmo não sendo tratado pelo SUS, podemos pedir? Claro, se for aposentada, sim. Tá. Ouviu, Lu? Ela já Pode, respondeu. Pode pedir. pode, pode. Se for aposentada e tiver em tratamento, né, se aposentou pela doença, pode pedir sim a isenção do imposto de renda. Não precisa ser só pelo SUS. Doutora, a gente já vai chegar ao fim aqui da nossa live, que essa live aqui, se deixar, a gente vai ficar a noite inteira falando sobre direito da saúde. Sim. Além de ser um papo super gostoso, né? É muita informação. Hoje, eu falo que eu também sou que nem você. Eu vou lá bater na porta do vereador, eu vou cobrar, porque a gente só vai chegar. É claro que a gente não vai salvar o mundo, né? Mas a gente Isso. vai melhorar, pelo menos, a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E a gente não está aqui, como você falou, para falar mal do SUS, porque a gente tem que bater palmas para o SUS, porque o SUS ele salva muitas pessoas, tem muito atendimento bom do SUS. Infelizmente, existe o SUS do CEP, né? Ele muda muito do local, da cidade, enfim, da onde você está localizado. O acesso vai ser mais para um, menos para outros. O ideal é que fosse para todo mundo. Mas eu queria que a gente, antes da gente terminar essa live, que a senhora falasse, ressaltasse da necessidade do paciente, dele ter essa parceria com o médico e o médico com o paciente, né? Porque isso é tão importante. De tudo que você falou aqui, eu vi que o seu trabalho é importante, mas o trabalho do médico, né? Perante o paciente, a forma como ele vai conduzir essa jornada, a forma como ele vai conversar com esse paciente, explicar, vai determinar muitas coisas para ele, né? Durante essa parte burocrática, que já é tão difícil, né? Sabe, Conceição, que até dentro do nosso conhecimento e até mesmo agora com o Instituto INTS, a gente está desenvolvendo um projeto para que eu fale com os médicos.
sabe? Que eu passe as informações do direito à saúde para médicos também. Porque muitas vezes o médico não fornece o melhor relatório, não é porque ele não quer fornecer, é porque ele não tem conhecimento do que nós precisamos, sabe? Então, é de suma importância essa relação médico-paciente, paciente-médico e médico-advogado. Por quê? Porque é essa reação que vai chegar num resultado, sabe? Então, e os médicos precisam entender a necessidade de cada paciente, prescrever a melhor medicação, explicar para o paciente o que é possível, o que não é possível, e se não for possível, como resolver. O médico pode dar esse direcionamento, porque às vezes as pessoas, os pacientes, os clientes, eles não sabem que caminho seguir. Eles recebem o diagnóstico, o tratamento, e não é possível, tem plano de saúde, não tem plano de saúde, e tá, e agora? O que que eu faço? Para onde que eu vou? O médico, ele pode sim dar esse direcionamento. Então, nós estamos sim formalizando esse projeto, criando esse projeto, justamente para que eu consiga passar essas informações também para os médicos e demonstrar para o médico quais são as necessidades para um futuro processo judicial, caso aquele paciente tenha a negativa. Então, o que eu digo para a gente finalizar nossa live, e se ficar perguntas, eu estou à disposição, é só me mandar, me perguntar, a gente está aqui para levar informação para as pessoas. Tem muitas perguntas, quero falar aqui, e a gente vai fazer depois, doutora. Já conversei, eu tinha conversado ontem com você, hoje eu conversei com as meninas do INTES, que a gente vai fazer, colocar essas perguntas que ficaram aqui e vamos responder individualmente. A gente coloca no feed ou no direct para esse paciente que está perguntando. São muitas dúvidas, né? E vale lembrar que cada caso é um caso, cada paciente tem um problema, uma medicação diferente, enfim. Mas eu já gostaria muito de agradecer. A live foi maravilhosa, a gente conduziu perfeitamente, com uma linguagem super prática e que eu tenho certeza que todo mundo entendeu aqui. Ah, Eu, a Lu está perguntando aqui por que pessoas que se tratam pelo plano não têm direito a nada no SUS? não é verdade isso. É, Não, não é verdade isso. Eu tenho exemplo de pacientes com câncer que têm plano de saúde e recebem a medicação de 45 mil pelo SUS. Então, não procede a informação. eu também conheço gente que perdeu o convênio e foi para o SUS. É claro, demora um pouco até você ter esse acerto, né, para É. se adequar ao tratamento. Na verdade, assim, a resposta, assim, ela fica muito vaga. A gente precisa analisar o caso concreto. O Sim, porquê que essa pessoa não conseguiu pelo SUS? Recebeu uma negativa do SUS, por quê? Né? Tem algum motivo aí. Não, não é que ela não tenha o direito, pode ser que ela tenha recebido uma negativa por não cumprir o requisito do SUS, por exemplo, porque existem requisitos também para receber o medicamento no SUS. Não é simplesmente chegar, por exemplo, e isso é importante falar. Para receber uma medicação de alto custo no SUS, por exemplo, esses medicamentos de altíssimo custo é mais fácil. Por quê? Porque quem que vai ter 45 mil mês para custear o tratamento? Então, o requisito, que é um dos requisitos do tema 6, que é a carência financeira para não conseguir aquele tratamento, custear aquele tratamento, ok. Agora, por exemplo, eu preciso de um medicamento que custa R$ 800 por mês. R$ 800 por mês é um valor, é alto, mas não é um alto custo, concorda comigo? Porém, uma família que ganha um salário mínimo é alto custo, tá? Agora, para uma família que ganha 5 mil, 10 mil, aí R$ 800 cabe dentro do orçamento. Então, isso precisa ser analisado caso a caso. não dá para generalizar, né? É como a gente falou aqui, cada um é um caso.
tem uma situação. E eu finalizo a minha fala, Conceição, dizendo às pessoas: não aceite a negativa, não aceite o que é imposto, sabe, pelo sistema, pelo plano de saúde, não escute coisas que não dê atenção a essas falas da internet, sabe, essas fake news que soltam por aí, né? A gente, hoje é fake news, mas essas informações erradas, sabe? Mentiras, né? Sabe, assim, não dê bola, procura se informar se é verdade mesmo, sabe? Por quê? Porque muita gente deixa de fazer o seu pedido, de buscar os seus direitos por conta da desinformação. E isso é o que mais me dói, sabe? Porque às vezes a gente vê cada coisa, sabe? E outra coisa muito importante, se precisar judicializar, procure um especialista da área. Por quê? Porque a pessoa estudou para cuidar daquele processo. Ela sabe o caminho a seguir para conseguir executar aquela liminar. Liminar deferida não quer dizer nada se ela não souber executar. Como fazer? Como fazer aquele medicamento que está lá nos Estados Unidos chegar aqui em Curitiba e ser aplicado na Tatiane? Eu recebo muitas ações de pacientes, de clientes que entraram com um advogado que faz de tudo um pouco e quando chegou não sabia como trazer a medicação, fazer a importação do medicamento. Aí o paciente vem desesperado, doutora, o advogado não está conseguindo, enfim. Então, deixa o meu recado aqui, independente do profissional, tá? Mas procura saber se ele sabe o que está fazendo. Porque é a tua vida que está naquelas mãos. Então não dá para contratar aquele que faz de tudo um pouco. Hoje ele faz família, amanhã ele faz previdenciário, amanhã ele faz tributário, amanhã ele tira o outro da cadeia, amanhã ele faz isso, faz aquilo. Eu não estou falando mal da classe, qualquer, né? Não estou infringindo o código de ética. O que eu estou dizendo é que cada macaco no seu galho. Sim, Cada um precisa fazer o que sabe. Porque aquele que faz tudo não faz nada bem feito. Né? Então, procura o seu direito, vai atrás, corre atrás, que ó, a gente vai para a luta aí e brigar por todo mundo. Eu falo que eu brigo mesmo, eu falo mesmo e sou meio polêmica, assim, sabe? Lá no dia da audiência pública, regalaram um olhão lá para mim, porque eu cheguei e falei, cadê? Onde é que, quando que isso vai começar? Então a gente precisa lutar. Se não, o direito à saúde é por amor, tá? Não é por nada, não. Mas eu tem que ser. falo, doutora, que se a gente se unir direitinho, né, principalmente mulher, porque mulher, a gente não tá aqui para Ó, falar mal da classe, né? Mas assim, né? se nós mulheres se unissem direitinho, a gente dominava o mundo. A gente dominava o mundo. É isso aí. É isso. Se eu espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa para falar, a gente ficaria aí um tempão falando, de verdade. Sim, E exatamente. assim, ó, eu não sou uma enciclopédia humana, né? Então tem coisas, muitas vezes, que eu também não sei, né? Que às vezes vem as perguntas, às vezes pode vir, não sei, mas tudo a gente aprende, tudo a gente estuda, a gente vai buscar, tá? Se tiver alguma coisa que ficou, que passou e que tem perguntas a fazer ainda, manda lá que a gente vai respondendo no decorrer, tá? É Isso importante a aí. gente estar aqui e por um único objetivo, né? Que é a saúde de vocês. A saúde e, gente, informação, eu sempre falo isso, informação é poder, salva e dá asas e muda muito a sua jornada, seja ela qual for. Então, você é um paciente bem informado e vamos lembrar do que a doutora falou aqui. Você tá com o seu médico não tá te prescrevendo o que tem de melhor, mesmo que o seu plano não tenha direito e mesmo que o SUS não tem, troca de médico, procura informação porque isso vai salvar a sua vida, né? A gente não pode ficar dentro de um tratamento engessado, né, doutora? Não pode, porque assim, ó, medicamento sai todo dia. Tecnologias aí revolucionárias, tá? Coisas assim que a gente fala, como pode?
né? Como isso é Deus, né? É Deus que usa o homem para fazer isso. Então, gente, acima de tudo, acima de qualquer coisa, a gente precisa ter fé. Precisa ter a fé, o nosso paizinho lá de cima, se agarrar com ele, contratar um bom profissional e ir para a luta. Se não der nada administrativo, né? Se der administrativo, pronto, já estamos meio caminho andado. Mas se não der o administrativo, enquanto não mudar a política pública, o judiciário está aí para analisar, para conceder, se for o caso. Claro que não são todos os casos, né, gente? Eu falo, a doutora só fala na judicialização. Não, não é isso. É possível, sim, administrativamente, e não é todo o processo, não é todo o tratamento que aquele juiz vai conceder. Mas se nós temos o fundamento jurídico e o amparo legal do médico, os estudos científicos, né, as notas técnicas, todo aquele, todo aquele requisito que o tema 6 hoje pelo SUS estabelece, não dá para ficar quieto, não dá para aceitar. Eu falo, não aceita. Não aceita porque você está fazendo parte da classe que não busca seus direitos. Infelizmente, isso é uma verdade. É que a gente está falando aqui para uma população que tem o mínimo de conhecimento e que vai atrás dos seus direitos, né, doutora? Eu sempre fico pensando, gente, quem não tem essa noção, quem pega o papel, põe debaixo do braço e vai embora para casa porque não sabe que ele tem direito a lutar, né, por esse remédio, que ele tem direito de bater lá na porta do SUS e falar, olha, eu quero passar por esse médico sim. Então, isso assim é muito doloroso, porque a gente vê que isso, a falta de informação, né, para essas pessoas, é a falta desse acesso, né? Eu não estou nem falando do acesso do conhecimento da doença, estou falando do acesso da parte burocrática, né? Porque também é difícil. Não é fácil o paciente lutar pelos direitos dele, porque para quem não tem essa noção, é muito difícil. É Então, eu muito. fico pensando. É, e assim, a gente percebe e não é, mas hoje hoje a internet, a informação, mas não é todo mundo que tem esse acesso. Não é todo mundo que tem o privilégio de estar assistindo uma live como essa, Sim, né? Porque nós estamos alcançando o público que nos rodeia. E aquela população que a gente não consegue atingir? Então, eu falo assim, ó, sabe, Conceição, hoje eu tive um dia de trabalho bem intenso que eu não tive tempo de almoçar. Mas eu vou dormir hoje muito feliz, porque eu consegui, de alguma forma, passar a informação para algumas pessoas. Né? Então, quando eu falo que a gente precisa propagar, isso é propagar mesmo. É uma sementinha. Hoje nós duas plantamos uma sementinha em todas as nossas colegas que estavam conosco aqui, né? E quem sabe numa próxima a gente começa a aumentar o público, daqui a um pouco a gente, sabe, como fala, mentalizar, jogar isso para o universo. Sabe qual universo. que é o meu desejo? Não, você sabe qual que é o meu desejo? Eu tenho muita vontade e eu vou conseguir ainda, você vai ver. Pegar. Sabe, quando a gente vê esses coaches assim, com aqueles teatros assim, com 2, 3 mil pessoas assim, falando para aquelas pessoas, imagina comigo nós duas lá no palco lá falando Nossa! que arraso que não ia fazer a diferença na vida daquelas Seria, pessoas. olha, eu falo isso aqui em casa com meu marido. Se essas pessoas, eu vou falar uma coisa aqui, talvez eu seja julgada. Eu não gosto muito de Cancelada. coach, Ah, cancelada. Eu não gosto muito de coach, né? é, Mas se essas pessoas que usam essa plateia, doutora, para propagar aquela informação que às vezes nem é tão informação, né? Às a vezes é mais vida. desinformação do que qualquer outra coisa. Usasse essa plateia para levar essa informação, para levar esse conhecimento, o quanto de pessoas estariam vivendo de forma diferente, gente, né? Mas eu Então, fico, sabe, eu mentalizo, assim, sabe? Quando você fecha o teu olhinho assim, ó, eu mentalizo todas aquelas pessoas ali naquele teatro, assim, não é nem teatro, tinha que ser um negócio maior, assim.
tipo um, como Tipo fala? Maracanã, Maracanã. Sim, né? Vamos pensar grande e levar em todo Exatamente. mundo aí a ser magnífico. E para Deus nada é impossível. Então, quem sabe um Nada. dia. Bom, muito obrigada. Você é maravilhosa, tem um sorriso encantador, tem um brilho nos olhos quando você fala de lutar pelo direito do paciente, que isso empolga muita gente e isso faz muita diferença. Faz. A gente precisa. Eu fico emocionada, de verdade, Ah, porque eu faço o que eu posso. Desculpa, querida. mas é que a gente que está no lado de cá é uma luta muito grande também, né? Porque é uma carga muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Então, quando a gente ama o que faz, a gente vive aquilo. Às vezes as pessoas falam: ah, mas você não pode se envolver tanto com os pacientes, Não você tem não pode como. se doar tanto, né? Mas como não? Não tem, isso não existe. A gente precisa. Eu falo que. Mas tem que ter. Muitos colegas eu tenho. Sou formada há muitos anos, há 20 anos, né? Ah, mas é processo. Não, os meus processos não é só mais um processo. Eu lido com a vida das pessoas. Então, não tem nem o que dizer, sabe? Eu sou apaixonada de verdade e eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Claro que nem eu falo, hipocrisia dizer, é meu trabalho. Desculpa, minha cachorrinha tá latindo aqui, não sei o Deixa. que que é. É meu trabalho, eu vivo disso, né? Mas antes disso tudo, eu tenho um propósito, que é eu fazer a diferença na vida das pessoas. Então, hoje eu fiz a diferença na vida de alguém, tenho certeza disso. Então, por isso que eu durmo mais leve e mais feliz. Eu Uhum. penso isso todo dia, sabia? Quando eu ajudo alguém, quando é, eu, eu não escolhi, eu falo que eu não escolhi ser paciente oncológica, isso aconteceu na minha vida, e eu falo que se a gente chegou até aqui, doutora, e não iluminar o caminho do outro, não valeu a pena a gente estar nessa vida, tá? Exatamente, concordo com você. Então, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que a gente tenta fazer o nosso melhor de todas as maneiras, para que a gente faça a diferença na vida das pessoas. Eu acho que esse é o legado de todos nós. Se todas Sim, as pessoas fizessem um pouquinho pelo outro, nós teríamos diferente. Agora, como a gente não pode fazer mudar o mundo, a gente faz por nós mesmos um pouquinho para cada um, né? é isso aí. Tá Bom, bom, vamos meu tirar uma foto aqui para fechar essa live. Espera um pouquinho, deixa eu só desativar os comentários, que a gente já se emocionou, chorou, o cachorro amor? latiu, deu tudo aqui. 9h30 já virou uma choradeira. Me desculpe, mas é que eu me emociono mesmo. Ah, é lindo isso. Obrigada, viu? Doutorada, boa noite. Olha, conta comigo para essa plateia que a gente vai fechar o Maracanã, Ah, para a gente falar sobre isso. tudo. Vem aqui. Ela tá latindo lá na cozinha. Desculpa, gente. Imagina, Eu- conta comigo e olha, vou mandar as perguntas e aí a gente vai respondendo e estamos juntas aí para o que der e vier. O seu propósito é o mesmo que o meu propósito, ajudar as pessoas. É isso aí. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de falar um pouco sobre o direito à saúde. Nós temos muito mais a falar, mas eu acho que hoje já deu para dar uma clareada aí Sim, de como funciona, né? obrigada, viu, querida? Boa noite, viu? Beijo para Fica com vocês Deus. todos. Você também. Tchau, tchau. Tchau.